quinta-feira em Belo Horizonte. A bola está em jogo no Mineirão, valendo vaga para a decisão da Copa do Brasil. São Paulo e Atlético, e o São Paulo vai embora com o Belete. Bota a bola na frente, o ex-atleticano, deixou o Márcio para trás, ficou na cara do Veloso. Que começo arrasador do time do São Paulo. O Belete botou na frente, a bola passou pelo Edu, quase que o São Paulo já define a vaga. Ela que já está muito próxima do Morumbi. Uma jogada super bem feita do Belete, e o Atlético conhece esse veneno. Lembra a final do Campeonato Brasileiro, que o Belete fez isso contra o Corinthians e saiu o gol do Atlético com 30 segundos de jogo? Vem aí a resposta atleticana e a falta cometida pelo Alexandre. O juiz disse que não, mandou seguir. Com menos de 1 minuto, o jogo começa num ritmo alucinante, como todo mundo gosta de curtir, né? Um bom jogo de futebol, bem disputado, os dois times em busca do gol. Aqui o São Paulo vai tentando com o França, a bola vai embora, é arremesso lateral. São Paulo tem um desfalque, é o Wagner, que acabou não se acertando com o São Paulo e vai embora. Pediu muito para ficar, a diretoria do São Paulo não topou, o Wagner tem o passe dele, preso ao Roma da Itália. Olha como o Belete botou essa bola na frente, deixou o Márcio para trás. E o Edu não bateu na bola por dois, se calçasse 42, conseguiria. O passe na realidade foi muito forte também. Eu acho que o Belete tentou fazer quase que o gol, porque estou muito forte. Você está um pouquinho mais devagar, chegava com muita facilidade o Edu. Paulo Roberto Falcão acompanhando conosco esta partida, esta rodada que define os finalistas da Copa do Brasil. Tem uma falta ao time do Atlético Mineiro para cobrar. O Atlético quer logo um gol para tentar ainda apertar o São Paulo. Sempre lembrando, 3-0 São Paulo, primeiro jogo lá no Morumbi. Se o Atlético Mineiro vencer por 3-0 aqui, decisão por pênaltis. Se o Atlético vencer por 4-0, se classifica o Atlético. Agora, se o São Paulo fizer um gol, 4-1 já não resolve para o Atlético, tem que ser 5-1. Esse é o grande problema do Atlético. O Atlético tem Ramon, Guilherme e Marques. Fala, cara. Vamos ver o bom lance do Atlético lá pela direita, tentou o cruzamento antes que a bola fosse cruzada para a área. Na jogada, o corte foi feito, o escanteio, o Rogério Pinheiro foi lá para desarmar o ataque do Atlético Mineiro. Vem a cobrança do escanteio, o Atlético começa em cima. Vem a bola viajando, bem alta. Acaba passando por todo mundo, o juiz pegou uma falta do Guilherme. Diga lá, Falcão. Eu dizia, vai lá, vai sair o banco aí. A gente tá vendo a jogada do Guilherme com o Maldonado. O Guilherme realmente fez a falta, empurrou o Márcio Araújo, técnico do Atlético Mineiro, que tem no banco esses jogadores. O Kleber pro gol, o Mancini é lateral, o Célio Silva é zagueiro, o Valdir é meio campo, Caíco meio campo, Cairo meia e atacante, e o André atacante. São os reservas que tem o técnico Márcio Araújo para mexer no Atlético Mineiro, que vem de novo para frente, vem com o Bruno. Faz a abertura lá à direita para Lincoln. Ele recebe a marcação do Alexandre. Cruzamento para a área do Lincoln, vai lá em cima e consegue o desvio, o Edmilson. Sobra de bola do Atlético Mineiro aqui na esquerda com o Ronildo. Prepara o cruzamento para a área, preferiu o passe para o Marques. Márcio Araújo mudou o time, tirou o Galo da equipe e colocou o Irênio. Então fica só com um jogador de marcação no meio do campo. É o Atlético no ataque, tentando conquistar essa vaga para a decisão. São dois times que nunca chegaram à decisão. No planejamento que a comissão técnica fez na véspera da partida, eles acham que o time precisa marcar pelo menos 2 gols no primeiro tempo para voltar para o segundo tempo com esperanças da classificação. Vai para a cobrança de falta o Atlético, Ramon está na bola. Rogério atento, é mais um cruzamento que vai pintar para a área. Menos de 5 minutos de jogo, bola direto para o gol. Raí estava ali, ajudando na marcação e desviou de cabeça. A bola volta outra vez do Ramon. Ele segura a bola. Cercado pelo Alexandre, tocou um pouco mais atrás para o Irênio. Aí está o Ronildo. Tenta o giro o Marques, a bola sobrou dentro da área, Guilherme deixou passar, não conseguiu bater pro gol o Márcio, o zagueiro. Começa na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Já estão jogando lá na Vila, Santos e Cruzeiro. São os dois campeões de São Paulo e Minas jogando aqui. O São Paulo campeão paulista, o Atlético campeão mineiro. E os dois vices lá na Vila.
Santos e Cruzeiro. Olha o França. Ajeitou, bateu pro gol, bateu para fora. Lembrando que lá o Atlético, o Santos, precisa vencer por 2 gols para levar a decisão nos pênaltis. Veja aí, imagens ao vivo da Vila Belmiro. Nós vamos estar acompanhando assim, ó, o tempo todo. Os lances aqui de Atlético e São Paulo. Os lances lá em Santos, de Santos e Cruzeiro. E você ligado na Globo vai ficar imediatamente por dentro dos 2 finalistas da Copa do Brasil deste ano 2000. Dos 4 semifinalistas, só o Cruzeiro já foi campeão em 96. Os outros 3 times, Atlético, São Paulo e Santos, buscam um título inédito na história dos clubes. Aí o Maldonado está substituindo o Wagner, girou, sofreu falta. O Falcão estava falando sobre o problema do Atlético de levar gol, né? Eu estava falando o seguinte, Cleber, que um time que tem Ramon, Guilherme e Max pode fazer gol em qualquer defesa do futebol brasileiro, porque são 3 jogadores de muito talento e goleadores. O problema é que o Atlético não pode tomar gol. E tem pela frente jogador como esse, como o França, como o Marcelinho, como o próprio Raí, que chega de trás, além do Edu, que é muito bom jogador. Essa é a grande dificuldade do Atlético. Com o ataque que tem, pode fazer os 3 gols. Só que o São Paulo, com a velocidade, já provou isso no início do jogo. Isso é difícil atacar muito e não tomar gol no contra-ataque do time de São Paulo. São Paulo tem o Alencar para o gol no banco, Pimentel é lateral, Álvaro zagueiro, Fabiano meio campo, Carlos Miguel meia, Sandro Hiroshi e Evair. Atacantes são os reservas do Levir Coupe. Atlético vem para o ataque com o Marques. Sai da esquerda, leva a bola para o meio, rolou até o Lincoln, ele bateu pro gol, ela foi para fora. Kleber, um pouco antes do jogo eu conversei com o novo presidente de São Paulo, Paulo Amaral, que me confirmou que o Wagner pediu livre, 230 mil reais por mês para continuar no São Paulo, o que ele achou inviável. Aí um repórter perguntou ao Levir, o Wagner vai fazer muita falta? Ele falou, só o jogo dirá. Eu confio muito no Maldonado. Que toda vez que entrou no time, entrou muito bem. O Maldonado, que tem 20 anos de idade, é chileno, da seleção do Chile, e joga normalmente de zagueiro, mas está entrando no meio campo do São Paulo e está se dando bem. São Paulo que se manda pela esquerda com o Marcelinho, o cruzamento bateu no Bruno, a bola foi para fora. Ele perde talvez em habilidade, Falcão, o Wagner era mais habilidoso. A grande vantagem do time do São Paulo, pelo menos tem sido a saída do Wagner, qualificada, bola no chão, toque de primeira e o time chegando fácil. O Maldonado é muito mais de contenção, vai ter que soltar um pouquinho mais o Raí para fazer esse trabalho. O Atlético vai tentando sair aqui pela esquerda com o Ronildo. Chegou no lance o Belete, o Ronildo pulou, ficou no chão. O Antônio Pereira da Silva tem a estranha mania de não apontar o que ele apita. Ele apita e fica quieto. Normalmente o árbitro aponta o chão, aponta o lado para quando ele marca a falta. Então o jogador lá dentro ouviu o que ele apitou. O torcedor não tem a menor ideia, mas ele marcou a falta e pediu calma para o Belete. O carrinho nem pegou, mas a entrada do Belete foi forte. Não pegou porque o Ronildo pulou. O Atlético agora ataca pela direita com o Bruno. Bola no meio para Irênio. Esse é o Ronildo. É o Atlético chegando, o São Paulo marca, recua, mas deixa 2 jogadores lá na frente buscando o contra-ataque, França e Edu. E o Alexandre busca também a chegada do Marcelinho, que vem em velocidade. Grande bola para o França. O Edu tá livre lá pela esquerda. Problema para o time do Atlético. Chegou o Edu, cabeceou pro gol, mandou para fora. Esse contra-ataque tá entrando sempre. Então, uma ideia, o São Paulo jogou 39 vezes no ano 2000. Só não fez gols em 2 partidas. Lá no Rio São Paulo contra o Botafogo e o Vasco. Nos outros 37 jogos, chegou sempre na rede do adversário. Nós temos aí menos de 8 minutos e meio de jogo. O São Paulo chegou 2 vezes em condições de fazer o gol. Justamente porque o Atlético tem que sair para o jogo, mas sai mal. O Atlético sai com os 2 laterais ao mesmo tempo, com os 2 zagueiros de mano a mano com o França e com o Marcelinho, de mano a mano com o Edu e o França. Isso não é bom. O Atlético dá muito espaço para contra-ataque. Tem que sair, mas não pode sair com tanto desequilíbrio defensivo como está fazendo. Vem agora com o Marques. Ele busca o cruzamento para a área. Guilherme tentou o toque de primeira, mandou para fora. São Paulo e Atlético jogaram só uma vez na Copa do Brasil, foi exatamente no meio de semana, quando o São Paulo venceu por 3-0. Enquanto você vê aí o tapa que o Guilherme deu na bola, não pegou muito ajeitado não, ela foi longe. Mas na história, 57 vezes esses times se enfrentaram. E a vantagem é do Atlético, que ganhou 23. Foram 20 empates e 14 vitórias do São Paulo. O São Paulo, que é um pesadelo para o Atlético, já que em 77 o Galo terminou o Campeonato Brasileiro invicto, não perdeu nenhuma partida, somou 28 pontos a mais do que o São Paulo, mas na decisão perdeu nos pênaltis aqui no Mineirão para o Tricolor. Jogo 0-0 e na decisão por pênaltis 3-2 para o São Paulo campeão. O troco do Atlético não foi troco, na verdade foi a primeira vitória, foi em 71, quando os 2 times fizeram triangular e o Atlético foi campeão num jogo contra o São Paulo, que vai com o Marcelinho. Saiu o goleiro, ele driblou! Gol!
ofensiva, ele recebeu, até tinha gente na marcação. Ele saiu, o Veloso abandonou o gol, foi driblado. E aí o Marcelinho ficou com toda a chance de fazer e não desperdiçou. Tá aí o gol do Marcelinho para você curtir em todos os ângulos. Marcelinho, camisa 11. São Paulo 1, Atlético 0. O São Paulo confirma esse ano de time artilheiro que chega sempre, que confere, que não passa sem marcar. E o Atlético vê a sua situação complicar ainda mais, o que transforma o grande Mineirão nesse trecho de festa e aí o banco do São Paulo no sorriso. O restante do estádio ficou calado, não acreditando que com 11 minutos o Atlético já está perdendo o jogo por 1-0. Vai tentando a resposta o Atlético Mineiro com o Lincoln. Cruzamento para a área, saiu o Rogério. Era um script quase pré-escrito, né, Falcão? Porque o Atlético estava dando o contra-ataque e o São Paulo vinha chegando com perigo. É um suicídio a maneira que o Atlético está jogando, com a marcação atrás. Ficam apenas os dois zagueiros, o Márcio e o Gilberto. E é difícil marcar o time do São Paulo, porque o pessoal chega de trás com muita velocidade. Nesse lance, o Favarelli chegou com uma velocidade impressionante, tocou a bola no França, que abriu as pernas, saiu da bola para deixar o Marcelinho entrar. Quer dizer, o ataque do São Paulo joga por música. Aí fica muito difícil quando ainda você dá todo o espaço e dá, como está dando o Atlético, condições para que o São Paulo puxe contra-ataque e faça a definição como fez. O Atlético vai de novo, é um time brigador. Sobrou a bola na entrada da área. Rogério no chute de Lincoln fez a defesa. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, leve, abra, beba. Vai de novo o time do São Paulo, outra vez com o Fábio Aurélio subindo lá pela esquerda, faz o cruzamento, olha o França, a bola passou por ele, veio o Raí tentando esforço. E o França perdeu uma chance impressionante. Talvez nem estivesse esperando. Vamos lá para a Vila Belmiro. Lance de perigo lá na Vila. Um cruzamento para o time do Santos. A falta batida pelo Robert. A cabeçada do André. E no rebote ela foi para fora. E o Sorin acabou se machucando. O lateral esquerdo argentino que joga no Cruzeiro acabou se machucando. Recebendo uns pontos na cabeça, o Sorin, a pancada foi forte em cima do lateral do Cruzeiro. Lá 0-0, aqui já 1-0 para o São Paulo. O São Paulo vai passando com mais firmeza ainda para as finais da Copa do Brasil. Venceu por 3-0 no Morumbi e já está vencendo por 1-0 aqui. Bom, agora a diferença de 3 gols não é mais suficiente para o Atlético Mineiro. Não adianta o Atlético fazer 4, ganhar por 4-1, 3 gols marcados de diferença pelo São Paulo lá, 3 gols aqui pelo Atlético. Não adianta mais. Pelo seguinte, a Copa do Brasil tem o seguinte critério: 2 jogos, pontos ganhos, quem soma mais pontos. Segundo critério, saldo de gols, estariam empatados, correto? Com 3 pontos e 3 gols de saldo. O terceiro critério são os gols marcados na casa do adversário. Aí a coisa já complica para o time do Atlético Mineiro, porque o São Paulo marcou um gol aqui no Mineirão, na casa do Galo, e o Atlético não fez nenhum lá. Então o Atlético só desclassifica se vencer por 5-1. E a decisão por pênaltis já não tem mais. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético Mineiro. É uma falta muito perigosa, o Rogério vai armando aí a sua barreira, bem na meia esquerda. O Ramon bate muito bem. O Irênio está ali perto também. Essa é mais para quem chuta de pé direito. Por isso o Ramon pode ter a preferência na cobrança. Mas o Irênio está muito confiante ali tomando posição. Quem partiu foi o Ramon. Passou perto. Sai de baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Hoje depois do Fantástico, Mauro Naves. A última vez que o São Paulo perdeu por uma diferença superior a 3 gols foi em julho do ano passado, 5-1 para o Boca Juniors, o atual campeão da Libertadores, jogo lá em Buenos Aires. Jogo até agora sem muitas faltas, 8 faltas no total, 4 para cada lado, e nós já vamos chegando a 15 minutos. O último jogo aqui no Mineirão entre os dois times foi 1-0 para o Atlético, em setembro do ano de 1998. Quase 2 anos já que Atlético e São Paulo não se enfrentam aqui no Mineirão. Falta contra a equipe do Atlético Mineiro. Aí o Evair, que está no banco de reservas do São Paulo. Veja com a imagem que vem lá do dirigível, o gol marcado pelo time do São Paulo. Marcelinho, muito confiante, foi para cima, o Veloso saiu. Aí ficou mais fácil para ele, né? Foi o segundo gol de Marcelinho na Copa do Brasil, mas o 11º este ano. Ele é o vice-artilheiro, só perde para o França.
França que recebe essa bola, vai partindo para o ataque. O lançamento para o Belletti. Ele conseguiu dominar, vai para o cruzamento, a bola bateu no Ronildo. Ele queria um toque de mão do Ronildo. Estava muito perto ali, não pareceu ter feito nenhum movimento não para bater a mão na bola. Olha aí o Wright, ou fez. Não, aí tenta virar o corpo, saindo da bola. A bola toca no seu braço, é involuntária, bola na mão, nada a marcar. Perfeito, Pereira. Falta cometida em cima do Irênio, falta do Belletti. O Belletti já tomou uma bronca do juiz, agora pegou de novo pesado, não levou o cartão. O Atlético tenta chegar, o Guilherme caiu, quer falta, o juiz não dá. Tony Pereira da Silva manda seguir. Nesse momento o França está mano a mano com o Márcio aqui no campo de ataque. É o jogador do Atlético marcando sozinho o França, mas o São Paulo não veio, ficou tocando bola. O São Paulo agora, claro, quanto mais tempo ficar com a bola, melhor. Se a situação já é confortável, imagina com o São Paulo conseguindo ficar mais tempo com a bola. Não assim, errando essa bola cruzada. O próprio Edu que errou, vai lá para corrigir. O Guilherme aperta. Guilherme que deu uma bela demonstração de profissionalismo, dizendo que apesar das dificuldades do Atlético Mineiro, o time deve para a torcida uma exibição com raça, com vontade, deve para a torcida tentar até o último instante um resultado positivo. Se vai se classificar ou não é outra conversa, e o Guilherme está com toda a razão. Ele que foi comprado essa semana em definitivo pelo Atlético, pagou 2,5 milhões de dólares ao Vasco pelo atacante. Vem para o jogo, França tentou o lançamento, o corte foi feito pelo Márcio. Ele conseguiu girar, jogou em cima do França e ganhou o tiro de meta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, 100% só Embratel. Nós temos 17 minutos. É o primeiro tempo do jogo. O São Paulo vai vencendo por 1-0. O São Paulo vai se classificando para a final da Copa do Brasil. O campeão paulista vai para mais uma decisão. Marques. O passe era para o Guilherme. Veio na marcação o Rogério Pinheiro. Conseguiu tirar do Guilherme, mas não evitou a saída de bola pelo fundo. Então é escanteio para a equipe do Atlético. Veja aí outra vez como o Rogério tentou, mas não conseguiu evitar a saída. O Guilherme já estava ali perto ajudando o juiz, levantando a mão. Fica agora esperando o cruzamento, a bola vem do Ramon, sai o goleiro Rogério e soca. Quem vai pegar o rebote pelo time do Atlético é o Cleison. Esse é o Gilberto Silva, o zagueiro que foi pro ataque. Tabelou como o Lincoln. Vai Gilberto, chega no fundo, tenta o cruzamento, bola boa pro Guilherme, erra a cabeçada. E aí deixa a torcida frustradíssima, porque era a chance do gol de empate. Ia dar ainda uma, pelo menos, esperança para a torcida do Atlético Mineiro. O Márcio Araújo aplaude, gosta. Márcio Araújo foi jogador do São Paulo. Durante muito tempo você jogou com ele, né, Falcão? 85, 86? Joguei junto com o Márcio, uma bela figura, e o treinador que está mostrando a sua competência. Muito difícil ganhar o time do São Paulo hoje, já partindo bastando fazer 1-0 para ter uma vitória simples. Imagina que você tem que sair com 3 gols de diferença. Convém lembrar que em São Paulo, o São Paulo fez 2 gols nos últimos minutos do jogo. Então seria uma outra história, mas São Paulo está num grande momento, tem muita velocidade. A saída do bola de São Paulo é muito boa, a bola já vai receber lá na frente de Marcelinho e o São Paulo chega muito rápido. E aí fica difícil. Tá aí o Marcelinho. O Raí está um pouco atrás, domina o Raí. Dentro da área o Edu, chegando aqui pela direita o Maldonado. Dominou, na hora do passe. O Ronildo conseguiu o corte, mas o Maldonado ainda briga por ela. Brigou com o Ramon e perdeu a jogada. Aí o trabalho do São Paulo com o Marcelinho. O Marcelinho faz o passe lá na esquerda para o Fábio Aurélio, daí para o França. Ele vem para o campo de ataque, o Fábio Aurélio passou, o França prefere o cruzamento. Olha o Raí chegando, bateu de primeira. Veloso! Chegou de novo com perigo São Paulo, com a presença do Raí dentro da área. São Paulo que toma de novo a bola. Outra vez com o França. Faz a virada de jogo, toca na direita para o Belletti. Dessa vez muda um pouco o cenário da partida. É o São Paulo todo no ataque, o Atlético todo na defesa. Belletti recebe a marcação, dá uma dançada ali na frente do Ronildo. Botou a bola na frente. Ficou no chão, não houve nada. Vamos dar mais uma passadinha lá na Vila Belmiro. O jogo lá tá pegando fogo. Olha o Sorinho, ó. Foi aquele corte que o Sorinho teve numa jogada lá dentro da área. Tomou ponto aqui do lado direito do rosto. E lá do outro lado, a boca do Claudio Miro machucado. Sangue na camisa.
Veja o lábio do Claudio sangrando, o nariz também doído. Ou seja, o pessoal está dando sangue lá na Vila Belmiro. E o jogo continua com o placar de 0-0, placar que vai classificando o Cruzeiro. Se os mineiros, o Célio Silva, o experiente Célio Silva aí no banco de reservas do Atlético. Se metade de Belo Horizonte está triste com até agora a desclassificação do Atlético, a outra metade está feliz porque o Cruzeiro vai se classificando. O Cruzeiro venceu por 2-0 o primeiro jogo aqui no Mineirão. Se perder hoje por 2-0, a decisão será nos pênaltis. Se fizer um gol lá, aí é a mesma situação, não basta 3-1 para o Santos, tem que ser 4-1. Aqui nós vamos chegando a 21 minutos. Tiro de meta batido pelo Rogério, bola lançada lá para o ataque, o toque de cabeça do Edu, o juiz marcou falta, o jogo está parado e a câmera mais entra em campo para mostrar para você o gol do Marcelinho. O gol bonito, dominou, ela saiu do Cleison, o Veloso saiu do gol, trombou com o Cleison e o Marcelinho deixou o São Paulo mais perto ainda da decisão da Copa do Brasil. Se precipitou o Veloso nessa saída, tinha que sair mesmo, o Marcelinho veio na cara dele. Tinha que ter saído, apenas acho que nesse momento o Marcelinho só poderia ter saído pro lado esquerdo, porque o lado direito tinha jogadores do Atlético. Então eu acho que... Mas é muito difícil com o goleiro cara a cara. Olha a cabeçada pro gol! Guilherme do Atlético! Ele incentiva o time dizendo que tem que lutar. Recebeu um cruzamento, tocou bem de cabeça. Praticamente se abaixou para pegar a bola do Ronildo e olha onde ele mandou. Completamente longe do alcance do Rogério. Todo o movimento do Guilherme, o artilheiro do Atlético, mandando a bola para o canto esquerdo. Guilherme, camisa 7. O Atlético empata o jogo no Mineirão. 22 minutos. O Atlético vai viver uma esperança, vai viver uma expectativa. Continua difícil, o Atlético precisa fazer mais 4. Precisa vencer por 5-1. Mas ter feito o gol, de repente, vai trazer de novo a torcida para o jogo. Vai deixar o Atlético pelo menos mais empolgado. Segundo gol de Guilherme na Copa do Brasil. Vai de novo o Atlético com o Ronildo. Marques tocou com o Ramon, devolveu para o Marques. Já estava o São Paulo além da marcação com o Maldonado. O toque de bola para o Raí. Passou o Belete, conseguiu evitar a saída. Vai para cima do Irênio. Domina o Belete. Quem vem de trás é o Marcelinho. Daí ele às vezes até gosta de bater. Agora está fechado, não tem espaço. Então a tabela com o França. Estava muito apertado pelo Márcio, não conseguiu a devolução. O Atlético retoma a posse de bola. Ricardinho abre o placar na Vila Belmiro. Olha o Cruzeiro fazendo 1-0. E o Marques tentando chegar aqui pelo Atlético. Deu a meia-lua no Edmilson. Estava na cobertura o Rogério. Belo lance do Marques. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Ricardinho lá em Santos. O Cruzeiro está deixando o Santos lá na mesmíssima situação que está o Atlético Mineiro aqui. Você viu os reservas do Atlético, Mancini ali de pé, todo mundo vivendo a emoção do jogo, mesmo quem está fora do campo. Vai para a cobrança de escanteio o time do Atlético. Bola só rolada pelo Ramon. Ronildo vai para o fundo. Agora sim o cruzamento para a área. Tirou o Rogério Pinheiro. Pega o rebote Ramon. Vai para o fundo. Conseguiu o drible. E a bola foi para fora. Vamos ver o gol do Cruzeiro. O gol do Ricardinho. Veja aí, ó, a jogada veio do fundo. Ele pega a bola na entrada da área e bate. E bate firme. Um pouquinho à frente do que o Donizete fez um gol naquele primeiro jogo. No jogo que o Cruzeiro venceu por 2-0. O cruzamento, a bola bateu no Claudio, me pareceu, e aí sobrou para o Ricardinho bater forte. Belo lance do Giovani aqui pelo fundo. Indefensável o chute do Ricardinho. O Cruzeiro também dá um passo enorme para a decisão. O Cruzeiro agora precisa levar 4 gols para ficar fora. O Santos precisa vencer por 4-1. E aqui o São Paulo precisa perder por 5-1. Já não teremos mais decisões por pênaltis, né? Tão comuns ultimamente no futebol brasileiro, né? Nem aqui nem lá. Nenhum dos dois jogos. Cruzeiro, que já é campeão da Copa do Brasil, ganhou em 96, foi vice-campeão em 98. As duas vezes com o Levir Coupe como técnico, pode vir a enfrentar o Levir Coupe na decisão. Veja aí o gol do Guilherme. Essa imagem aérea bonita, dá todo o desenho do jogo para você, todas as imagens, como foi bem o Guilherme para fazer esse gol.
Mineirão. O Cruzeiro, Kleber, também foi campeão da Copa do Brasil em 93, quando o treinador era o Pinheiro. É verdade, tem 2 títulos o Cruzeiro, aliás, os 2 únicos títulos do futebol mineiro. 2 títulos do Cruzeiro. O Atlético é que ainda não conseguiu o dele. Vem o França, para o cruzamento, bola para o Marcelinho, dominou, resolveu não bater de primeira, trouxe para o pé direito, rolou para o Raí, vem de trás, marcado, Veloso, pegou, largou! O Bandeira já está dando impedimento do Edu. O Bandeira está dando impedimento do Edu, provavelmente no momento em que o Raí bateu, o Edu já estava impedido. Veja aí, Wright, é por isso que ele para o jogo, né? Se entra no gol, vale. Se entra no gol, vale. A posição do Edu no chute inicial era uma posição passiva. Ele tinha posição, mas não tinha influência. No momento em que a bola sobrou do goleiro, ele participa e aí não é a bola vindo do adversário. Ele tirou vantagem, olha lá, vamos acompanhar. Ele tira vantagem na devolução do goleiro desta posição, olha, está adiantado, só tem o Veloso. Ele não participa, mas a bola vindo do Veloso, ele entra em jogo, tirando vantagem da sua posição, impedimento muito bem marcado. E acabou o Veloso levando uma bolada ali pelo jeito, está sentindo o goleiro do Atlético, está no chão, o jogo está parado. Aí o Veloso, ó, com dor no rosto, o Veloso no chão, o jogo parado e a câmera mais entra em campo. Entra em campo para mostrar o gol do Atlético Mineiro, o gol de empate, marcado pelo Guilherme. O cruzamento que veio do Ronildo. O Guilherme se abaixa um pouco, ó, e faz um giro espetacular para mandar a bola lá no canto esquerdo. O Rogério nem foi, tinha jeito. 1-1. Tudo bem com o Veloso, partida reiniciada no Mineirão e o Atlético ataca com o Irênio. Marques botou na frente, tomou a falta do Edmilson. O Atlético tem pressa, o juiz está aí marcando a falta, o Antônio Pereira da Silva. Já faz a bola rolar o Atlético Mineiro. Marques. Passou o Ronildo. Marques preferiu tocar no meio. Lincoln jogou direto no goleiro Rogério. A situação para o Santos está meio feia lá na Vila Belmiro. Veja mais um ataque perigoso do Cruzeiro. Aqui está usando o contra-ataque. Olha que bela jogada do Oséias. Deu para o Rodrigo, ficou na cara do Carlos Germano e errou. Não acreditou o Rodrigo que errou. O Cruzeiro vence por 1-0 lá. Você na Globo, ligado e acompanhando todas as emoções da Copa do Brasil. As 2 semifinais para você curtir. Os principais lances de Santos e Cruzeiro lá na Vila e todas as emoções de Atlético e São Paulo aqui no Mineirão. Vem o São Paulo. Bruno, um desvio muito leve, não tirou a jogada do Marcelinho. Rola para o Raí. Tentou o calcanhar o Raí, no estilo do Sócrates, dessa vez não deu certo, mas a bola ainda fica perigosamente lá na área do Atlético. Cleison jogou para frente. O São Paulo pressiona, domina a França, boa bola para o Marcelinho, cruzamento para a área. Dominou o Edu, bateu e o Veloso pega. Impressionante como todo o ataque do São Paulo é concluído com perigo contra o gol do adversário. Esse é o 6º ataque com perigo que o São Paulo chega. Curiosidade que o time do Atlético teve, pelo menos nas minhas anotações, se não perdi algum escanteio de lado a lado, 3 escanteios a seu favor, o São Paulo não teve nenhum escanteio a seu favor. Mas o São Paulo chega com muito mais força, até porque tem muito mais espaço para fazer a jogada. Aí o Ronildo dominando e tocando para o Marques já dentro da área. Vem o Edmilson na marcação, a bola bateu no Edmilson e saiu. Foi escanteio. Mancini está nervosíssimo no banco de reservas. Está participando do jogo mais do que se ele estivesse em campo. Mexe para lá, mexe para cá, se lamenta, aplaude, incentiva. 29 minutos, 1-1. Bate o escanteio o Ramon. A bola veio fechada e o França estava ali na marcação do Guilherme. Botou no chão o França e veio embora. Os dois foram companheiros na seleção brasileira naquele 1-1 suado contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa na quarta-feira. Falta marcada, a falta do Cleison em cima do Marcelinho. Amanhã, 10h30 da manhã, estreia Digimon, o novo nome da aventura, agitando as suas férias animadas. 10h30 da manhã, a estreia do Digimon amanhã. Bola dividida, espirrada, sobrou com o Edmilson. Tocou bem para o Marcelinho. Veja o número de passes errados aí, um passe a mais errou o Atlético. Marcelinho bateu pro gol, ela passou à esquerda do Veloso. Linha de fundo, tiro de meta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Itaú Card, só ele tem o Itaú de vantagens. Pois não. Agora há pouco o Levir conversou quase 1 minuto, né, via rádio com o auxiliar técnico dele que fica nas arquibancadas, Luiz Roberto Mater.
e depois deu uma orientação para o Edu, que é que ele jogue mais aberto na ponta direita. Atlético Mineiro vem embora. O domínio do Ramon. Trabalha aqui por dentro, recebe a marcação do Alexandre. Agora sim, passe um pouco mais aberto. Vem o cruzamento do Lincoln. Subiu o Rogério Pinheiro. O Atlético sempre buscando a jogada aérea do Guilherme. Agora o Rogério e o Edmilson quase se confundiram ali no lance. Mas o São Paulo consegue sair com a bola dominada. Raí põe no chão. Vai embora o Raí. Volta a viver uma grande fase. O Raí, no alto dos seus 35 anos. França. Toque meio na dividida. Dominou o Lincoln. Acho que o Edu entendeu esquerda, né? Tá longe demais, né, do Levi Coupe. Vai ter que passar recado. Os dois técnicos agitados. O Levi no estilo dele, anda de um lado pro outro, fala, grita. E o Márcio Araújo também, né? O Márcio Araújo é até uma pessoa muito tranquila, mas hoje o jogo não é para ficar tranquilo. Ele fica conversando com o time, reclamando com o time, porque a tarefa do Atlético é dificílima. Ele pede principalmente mais movimentação do ataque. Ele acha que o time está afunilando muito. Ele quer que o ataque abre as jogadas pelas pontas. Domínio de bola é do Raí. Grande passe do França, devolveu para o Raí, já está lá para receber de volta. Sensacional a jogada. Falava que o Raí volta a viver um grande momento e ele está encontrando parceiros ideais para fazer o trabalho dele. Olha que tabela, hein? Uma tabela a longa distância, mais difícil de fazer e linda de se ver. É interessante que no primeiro lance, logo começou o jogo, o Raí proporcionou ao França para ele fazer o gol, ele errou. Depois o França meteu a bola por cima da defesa do Atlético, o Raí entrou e pegou de sem pulo e errou. E agora o Raí meteu a bola pro França, mais uma vez, e o França acabou errado. Mostra que quem chega de trás chega com muito mais facilidade e quem chega de trás não tem a marcação. O Atlético não marca bem, mas o São Paulo tem uma facilidade com esse jogador de chegar em velocidade e todos eles sabem tocar bem na bola. E aí, quando você toca bem na bola e tem velocidade, você está praticamente com o caminho andado. E o Cleison tinha que levar cartão amarelo mesmo, que chegou rasgando para cima do Marcelinho. Aquela história, o São Paulo começou a tocar a bola de um pé para o outro, de um pé para o outro. O time adversário empatando o jogo, precisando ganhar de 5. Aí o Cleison chegou para acabar com a brincadeira, mas com excesso de violência e levou o amarelo justo, né, Wright? O cartão foi justo. No jogo bom, você vê, 32 minutos, quase 33, é o primeiro cartão amarelo. Um jogo limpo, um jogo como é o futebol brasileiro, disputado com técnica, sem violência. Essa foi a primeira e o cartão saiu na hora certa. E o São Paulo vai para a cobrança da falta com o Marcelinho, vai arriscar direto daí. Um garoto de 15 anos conquista o Brasil. Hoje no fantástico Mr. Euler, o incrível príncipe das mágicas. Copa do Brasil está vivendo, neste ano 2000, a sua 12ª edição. Veja aí os contra-ataques como o São Paulo já encaixou 4. É a arma do São Paulo e uma arma fortíssima. E além de tudo, os jogadores se movimentam muito, não é? Todos eles, França, Edu, Raí, Marcelinho. Marques consegue evitar a saída de bola aqui pelo fundo, vai para o cruzamento. Corte meio estranho ali do Rogério Pinheiro. Se abaixou e tocou de coxa, mas deu certo. Belete faz o lançamento para o Edu. O Márcio vai ter que correr atrás dele. O Edu pega a bola com condições do cruzamento. O França encosta, bola para o França. Deixou passar uma dividida ali no meio com o Belete, com o Maldonado. O Maldonado ainda briga, chega lutando muito pela posse de bola. O Cleison não dá mole mesmo, chega sempre muito forte. Dessa vez, na boa, na bola, tomou. E o Atlético tenta usar um pouquinho aquela arma do São Paulo contra-ataque, mas é muita gente São Paulina na defesa. Então é o Marques que tenta abrir caminho. O Atlético vê o tempo passar, 35 minutos. O domínio do Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro que fez o primeiro gol lá no Morumbi, abriu o caminho. Passou mais de um ano longe do futebol, 2 contusões sérias. Agora está feliz de novo com a vida o Rogério Pinheiro e até fazendo o gol. Mais um lance lá da Vila Belmiro para a gente acompanhar. Está 1-0 para o Cruzeiro e o Santos está tentando. Veja aí a escapada do Santos com o Rubens Cardoso, faz o cruzamento e o Dodô acabou batendo para fora. Está 1-0 para o Cruzeiro. O Santos precisa de 4 gols lá na Vila. O Atlético precisa fazer 5 aqui, mais 4 e o Santos também. Os dois times precisam de 4 gols.
Situação dificílima de Santos e Atlético. Por enquanto vai dando Cruzeiro e São Paulo. Por enquanto e por algum tempo ainda, né? Vai dar Santos, mesmo que os dois times consigam. Houve o toque de mão ali. Toque de mão do Gilberto. Dessa vez o árbitro interpretou como intencional, right? No momento que a bola foi... Ó, vamos acompanhar, ó. No momento em que o França toca, o Gilberto abre o braço, ó, leva o braço em direção à bola, intercepta e o árbitro marcou corretamente. Olha lá, novamente, ó, ele levanta, o Gilberto abriu e tentou fechar depois, mas não dava mais tempo. Bem marcado. Rogério foi para a cobrança. Rogério já fez 14 gols de falta na carreira e 4 de pênalti. Tem também o Fábio Aurélio, que bate bem. E o Marcelinho. São os 3 bons cobradores. São Paulo fez um gol de falta já na Copa do Brasil. Foi exatamente do Rogério contra o América de Natal. Quem vai para essa batida? É o Marcelinho. Partiu, bateu por baixo. A bola desviou. E pareceu até ter desviado no Edu, que estava ali na barreira, atrapalhando a vida do Atlético. O Atlético que tenta ensaiar o contragolpe. O Edmilson chegou e não deixou o Ramon evoluir no lance. Vamos passando dos 36 minutos. Tensão no banco do Atlético. Confiança no banco do São Paulo. Você acompanhando todos os detalhes das semifinais da Copa do Brasil. Quarta e domingo, as 2 partidas decisivas. Por enquanto, veja aí o número de faltas cometidas pelo Cleison. Ele fez 4 das 9 que o Cruzeiro fez. Quase 50% das faltas foram feitas pelo Cleison do Atlético. Porque, afinal de contas, ele é o único homem de marcação aí no meio do campo. O Irene está ajudando, mas sobra tudo para ele. Boa saída do Raí, tranquila. Precisa, o passe para o Belete. O Raí já se meteu ali pela meia direita. Belete deu um drible. Agora abriu na ponta para o Edu e abriu mal. Acabou não dando bom resultado esse lance do Belete. E o juiz marcou a falta do Edu em cima do zagueiro Márcio da equipe do Atlético Mineiro. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. O Atlético ia errando essa saída de bola. E errou de novo. Vai irritando o torcedor atleticano. Essa sequência de passes errados aqui, ainda no campo de defesa. Agora retoma a posse de bola e sofre falta. Sofreu falta o Lincoln e já deixou o cotovelo ali para o Marcelinho, que o puxava pela camisa. O Marcelinho reclamou com o Antônio Pereira da Silva. O juiz fez vista grossa. Vai para o jogo o Atlético. Dominou o Bruno. Tenta chegar no fundo o Ramon. Veio atropelando ali o Fábio Aurélio. Deu o carrinho, conseguiu a trava. Vai o Maldonado e fica com a bola. O Brasil venceu a China no futebol feminino na Copa Ouro. E o Brasil vai para a decisão da Copa Ouro. Ganhou a China com o gol de ouro. Brasil, a seleção feminina, que está se preparando para as Olimpíadas, vai para a final. E aqui o França bate para o gol e Veloso defende. Mais um chute com direção certa, que vai no alvo. E o Veloso teve que trazer o braço direito aqui para fazer essa defesa. Estava quase passando na linha da bola. Tendo o trabalho o goleiro Veloso. Experiente Veloso, de 31 anos. França fica esperando o cruzamento. Vai o São Paulo sem muita pressa para bater o escanteio. O Márcio fica perseguindo o França e o Marcelinho vai na batida. Bola fechada, Marcelinho deu um susto no Veloso. Parece que quando a bola chegou, o Veloso não estava esperando. Ficou meio desajeitado no lance. Pega o rebote o Alexandre. É de novo o São Paulo com o Marcelinho. Cortou meio esquisito ali o Márcio, mas a bola depois bateu na mão do Edu. Vamos chegando a 40 minutos, Falcão. Dá a impressão que o São Paulo está com o jogo bem controlado, né? Bem controlado e merecia, inclusive, uma diferença maior. Mas você está ganhando o jogo por tudo aquilo que criou. O time do Atlético tem muita dificuldade de chegar. Teve 2 situações com o Guilherme, uma ele guardou e a outra ele cabeceou mal. E o time do Atlético tem que tocar muito a bola para chegar com facilidade no gol do São Paulo. São Paulo precisa tocar muito, porque com a velocidade que dá, e vocês vão ver agora nesse ataque, chega com extrema facilidade na frente do Veloso. 2 contra 2, se vão ver agora, fica difícil a marcação. E o França acabou se precipitando um pouco na visão do bandeirinha aqui do José Bonfim. Vamos ver, ó. Ficou à frente, né, Wright? Ficou à frente porque o zagueiro foi esperto. Ele saiu, ó lá. No momento em que ele sentiu que a bola ia ser tocada, ele adiantou-se
deixou o França pedido, bem marcado. O Bonfim estava ligado. São Paulo retomando essa bola no meio do campo com o Alexandre. Aí o domínio do Edu, o França se aproxima, bola para ele, tentou o passe para o Raí, devolução para o França, de novo para o Raí, ajeitou, quem está aqui pela direita entrando é o Maldonado, bola para o Maldonado. Acabou escapando um pouco do controle do chileno, mas o São Paulo ainda trabalha, na meia, Raí recebeu de novo do Belletti. O Atlético agora fica tudo fechado na marcação e o São Paulo toca a bola. Errado agora com o Alexandre. Então dá a oportunidade para o Galo Mineiro sair. Vem o Irênio. Tentava jogar nas costas do Edmilson para o Marques. A bola foi curta e a cobertura do Rogério Pinheiro perfeita. Domina o Rogério. E vai embora, bancando o atacante, o Rogério Pinheiro. Na hora do passe. Mais para o Lincoln. Bota na frente o Lincoln. Agora a vez do Atlético acelerar o jogo. O Marques e o Guilherme estão lá perto da área, esperando a bola. O Lincoln foi para o lance individual. O Marcelinho fez a falta, o Lincoln não gostou, empurrou o Marcelinho, o juiz dá cartão amarelo. Os dois já tiveram envolvidos agora há pouco numa falta que o Marcelinho fez. Não gostou o Lincoln e deixou o cotovelo. Agora outra falta e o cartão amarelo para o Marcelinho. Os dois estão bravos, White. Os dois estão bravos e o Marcelinho já é a segunda que ele comete, já poderia ter recebido o cartão amarelo inicialmente. Pereira naquela acomodou e agora não teve outra solução, senão mostrou o cartão amarelo para o Marcelinho. E a falta cobrada para o Atlético Mineiro, cabeçada foi do Rogério Pinheiro, afastando o perigo. Olha o França jogando bonito ali. Tocou a bola para o Fábio Aurélio, daí para o Alexandre. Dessa vez é o volante do São Paulo que se manda. Número de faltas ali são 21, 12 do São Paulo, 9 do Atlético. Agora some aí a 10ª falta do Atlético. Falta do Gilberto em cima do Alexandre. E a falta é perigosa. 42 minutos. Mais uma vez o São Paulo vai fazer aquela comissão ali para cobrar a falta. O Rogério conversou com o Levir. Você está vendo o lance e lá do outro lado o Rogério está conversando com o Levir. O Rogério dessa vez abdicou do direito de cobrar a falta. São Paulo fez 3 gols de bola parada nessa Copa do Brasil. Aquele de falta do Rogério e 2 de pênalti. Aí estão Fábio Aurélio e Marcelinho. Quem bate é o Fábio Aurélio, bateu na barreira, foi para fora em escanteio. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Doppler, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Cobrança de escanteio, o time do São Paulo, o Atlético preocupado, o Guilherme vem ajudar na marcação, bateu o Marcelinho, é sempre uma bola fechada, perigosa. E o Guilherme, que estava preocupado, nem deixou a bola chegar no Veloso, foi lá, tocou de cabeça e mandou para fora de novo. Parecia uma bola mais pro Veloso, né? Mas o Guilherme não quis nem saber. Outro escanteio batido pelo Marcelinho. O Raí estava ali, praticamente dentro do gol, quase para tentar o desvio, acabou indo para fora. Lá na Vila Belmiro, pênalti contra a equipe do Cruzeiro. Pênalti de Cris em Dodô. Foi o que marcou o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon. Ele viu pênalti nesse lance aí. Você achou pênalti, Wright? Achei, pela repetição, a gente vê nitidamente que ele agarra e derruba, pênalti bem marcado. E nós estamos ao vivo, mostrando a cobrança do pênalti. É o Rincon que vai para a batida. Olha aí, ó, partiu, bateu e empatou o jogo. O Santos empata o jogo lá na Vila Belmiro. Rincon batendo pênalti. 1 para o Santos. Você viu ao vivo o gol do Rincon. Viu a bola, botou a bola embaixo do braço e foi para o meio do campo. O capitão Rincon do Santos. A torcida está fazendo a festa. O Santos está vencendo. Está empatando o jogo. 1-1. É por isso que você ouve esse alarido aqui no Mineirão. Quando é anunciado o gol do Santos, a torcida do Atlético, alguma coisa vai ter que vibrar, né? Agora reclama de um pênalti do Guilherme. No Guilherme. Guilherme levantou com um sorriso irônico para cima do Antônio Pereira. Queria um pênalti do Belletti. Os dois jogos empatados. 1-1 aqui, Atlético e São Paulo. 1-1 lá na Vila, Santos e Cruzeiro. Por enquanto vai dando São Paulo e Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. 1 minuto de acréscimo aqui. Vamos até os 46 e o Atlético vem embora com o Marques. Gira de um lado, vai para o outro. O Bruno chega na ajuda, vai para o cruzamento. O Guilherme sobe, a bola espirra. Quem vai nela agora é o Fábio Aurélio. O Marques aperta. O Atlético ainda tenta alguma coisa e consegue o escanteio. Foi bem o Marques apertando ali o Fábio Aurélio.
e ganhando um escanteio. Torcedor São Paulino presente ao estádio do Mineirão. Você viu ali a placa confirmando 1 minuto e vê aí a bola saindo pela linha de fundo. Vem pro escanteio, pro cruzamento o Bruno. A bola bateu na zaga, voltou no Marcelinho, ele tentou partir e foi falta. Deve ser difícil para um time como o Atlético ter a necessidade que tem de fazer esse tanto de gol. Vamos ver esse ataque do França aqui. Mas o Atlético não deixou um pouco de atacar, Falcão. Estava atacando mais quando estava 0 a 0. Acho que aquele gol do São Paulo deu uma derrubada. Ele já entrou com dificuldade, sabendo que fazer 3 gols do São Paulo não é fácil. Então já entrou com toda aquela pegada que o Guilherme dizia que tinha que entrar, o time não entrou. Só começou a melhorar um pouquinho, tem um pouquinho de pegada e depois empatou. Mas a diferença entre as chances criadas por um e por outro mostra que o resultado é até injusto para o São Paulo, que chegou 5, 6 vezes com extrema facilidade. Se o Atlético fizer o segundo gol, de repente, pode inflamar seu torcedor, pode melhorar muito. Mas no jogo, até aqui, nesse primeiro tempo, o São Paulo sobra. E agora o cartão amarelo que foi dado para o Edmilson, o zagueiro central do São Paulo. Segundo cartão para os jogadores do São Paulo, Edmilson e Marcelinho. E o Cleison levou um cartão pelo Atlético. Passamos de 46 e o Ramon bate essa falta. Vai lá em cima o Rogério e tira. E o Antônio Pereira da Silva apita o fim do primeiro tempo aqui no Mineirão. 1 Atlético, 1 São Paulo. O São Paulo vai se classificando para uma decisão inédita na história do clube, a decisão da Copa do... Checa com os bandeiras, checou com os goleiros, com o árbitro reserva e vai autorizar. Mais uma sentadinha no relógio, tá tudo ok. Então vamos embora. Bola rolando, bola em jogo aqui no Mineirão. 1 a 1 Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo está se classificando para a final da Copa do Brasil. E o Atlético vai chegando, tentando atrapalhar a festa. Aí a primeira jogada do Caico aqui pela direita, ele faz o cruzamento, bola perigosa. O Edmilson subiu antes do Guilherme. Pegou o rebote o Lincoln, de novo o Caico. Outra vez o Lincoln. Você já viu qual a intenção do Márcio Araújo, né? Botou o Caico aqui na direita, bem aberto. Kleber, vamos saber então a intenção do Levi com a mudança do Sandro Hiroshi. O que achou do primeiro tempo, Levi? Criamos as melhores oportunidades. Vamos tentar mais velocidade com o Hiroshi, que conduz muito bem a bola. Aí a intenção do Levi Coupe com a alteração que ele fez na equipe do São Paulo. E o Atlético vai para o ataque, com o Márcio Araújo mexendo no Caico, aqui botando o Caico no lugar do Bruno. Tem mais um jogador para ocupar aqui o ataque, ó, o Caico, que agora foi para o meio. Toca a bola lá na esquerda para o Vanildo, vai arriscar daí, bateu para o gol, desvio feito pelo Edmilson. Aí pega o rebote, não dominou bem, no entanto, perdeu o lance, Marques dominou, tentou a tabela com o Ramon. Outra vez o Edmilson chegou e fez o corte. Dominando o Ramon, abertura na esquerda, Ronildo. Vai para o cruzamento o Ronildo. Tocou para o Marques, tentou limpar, não ganhou espaço para o chute. Rolou o Lincoln, chega batendo, o Cleison bateu por cima do gol. É o começo do primeiro tempo, do segundo tempo aqui, vamos nos aproximando dos 2 minutos. Lá na Vila Belmiro continua o intervalo, daqui a pouquinho todo o segundo tempo de Santos e Cruzeiro, 1 a 1. Também o placar lá na Vila. São Paulo e Cruzeiro vão se classificando para decidir a Copa do Brasil do ano 2000. E o segundo tempo agora, tanto aqui quanto na Vila, decidindo os 2 finalistas. Pessoal no banco de reservas do Atlético, o goleiro Kleber, o Célio Silva, conversam, olham, veem que a situação não é muito fácil. Aliás, não é nada fácil. Mas o time do Atlético está no ataque. Começa o segundo tempo acreditando, indo para cima do São Paulo. 1 a 1. Tentou o Lincoln, dividiu com ele o Fábio Aurélio, o rebote é do Caico, o Caico bota na frente, o Fábio Aurélio foi na perseguição, conseguiu chegar, botou o braço no meio do caminho, por isso que o Bandeira aí tomou uma dura do Caico, porque na hora da velocidade do pique, o Fábio Aurélio botou o braço ali no meio do caminho do Caico. Aí o Ramon tentando o lance, entrada forte, entrada dura do Alexandre, falou pro juiz que foi na bola, right? Na bola todos eles têm que ir, né? Se não for na bola é falta com o... Olha lá, vamos ver, ó. Ele não consegue, ele vai embaixo na bola, mas é impossível atingi-la
sem tocar no corpo do adversário primeiro. Olha lá, vamos ver. Ele tenta a bola, impossível, a perna direita dele derruba, a falta bem marcada. E é uma falta perigosa para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem um ataque que não marcou muito nessa Copa do Brasil. Foram apenas 6 gols e o Atlético, curiosamente, não venceu nenhum jogo ainda. Empatou 2 vezes com a Portuguesa, empatou 2 vezes com o Fluminense e perdeu uma vez para o São Paulo. Agora a cobrança de falta. O Irênio está na bola, também o Ramon. O Irênio pode tentar de pé esquerdo. Ele partiu, bateu, chutou no gol, a bola ficou na barreira. Voltou do rebote, Ramon. Está todo no ataque o Atlético Mineiro. Domina Ronildo. Jogou a bola para o Marques. Outra falta, mais uma do Alexandre. Começou o segundo tempo lá na Vila Belmiro. Santos e Cruzeiro. Veja o número de faltas cometidas aí no jogo. São 27, 11 do Atlético. Essa foi a 16ª do São Paulo. É mais uma vez uma falta perigosa. Para os padrões brasileiros, parece até que esse número de faltas tá bom, né? Mas pro Ramon essa. O goleiro Rogério atento, sabe que o Ramon bate bem na bola. Ele partiu, bateu de pé direito, a bola passou por cima. A gente se acostuma a ver jogo aqui com 30, 40, 50, 80 faltas, né, Wright? Lá na Europa, 20 o jogo inteiro. Até que hoje o 27 tá mais ou menos. O jogo está bem jogado, como eu disse, no primeiro tempo, bem disputado. Eu esperava realmente um jogo mais nervoso. Disse até que o trabalho do Antônio Pereira poderia ser dificultado por isso. Mas o futebol brasileiro é esse aí, o futebol técnico, o futebol jogado na bola, sem violência. Nós é que estamos nos habituando, isso é perigoso até, esse desvirtuamento que está acontecendo. Faltas, 90 faltas do Fla-Flu na final do Campeonato do Rio de Janeiro. Os jogos envolvendo a Copa do Brasil no início também com muita violência. Não é isso que nós queremos. Nós queremos futebol técnico limpo, como nós estamos habituados a ver ao longo de todo esse futebol brasileiro, tetracampeão do mundo. Nós vamos nos aproximando aqui de 5 minutos e meio. 1-1 no placar. O Atlético vai de novo para cima do São Paulo. Dominou o Caico. O Fábio Aurélio encara na marcação. O Fábio Aurélio é duro na marcação, dá trabalho para quem quer driblar. E o Caico tentou e não conseguiu. Escorregou o Marcelinho. Caico foi de novo, brigou por ela, aproveitou o escorregão do Marcelinho e retomou para o Atlético. Faz o cruzamento, a bola foi muito fechada em direção ao goleiro Rogério. Ele pegou sem nenhum problema. 12 chutes a gol do São Paulo, 8 do Atlético, 20 conclusões. O São Paulo chutando mais do que o Atlético, apesar da necessidade mineira de vencer. São os contra-ataques do São Paulo que vão sempre atingindo o alvo. Não conseguiu o giro agora o Ramon, o corte foi feito, o Maldonado faz o lançamento, foi bola muito forte. Dia 15 de setembro começam os Jogos Olímpicos de Sydney na Austrália. E o Brasil teve hoje a classificação, a confirmação da segunda dupla que vai participar do torneio masculino de vôlei de praia. Num torneio disputado lá em Chicago, nos Estados Unidos, o Zé Marco e o Ricardo, eles não ganharam o torneio, mas ganharam o direito de representar o Brasil no vôlei de praia. O Emanuel e o Loyola já estavam, o Emanuel e o Loyola já estavam classificados. Então as duplas brasileiras serão o Emanuel e Loyola, Zé Marco e Ricardo. O Brasil, que não foi bem no vôlei de praia lá em Atlanta, vai tentar em Sydney, quem sabe, medalha de ouro. Condição para isso os nossos jogadores têm. Boa sorte para eles. O Atlético veio com o Caico pelo setor direito, justamente para ter uma jogada de fundo pela direita, e o Caico começou sua carreira internacional de Porto Alegre como ponta direita. O São Paulo não se deu conta que não tem nenhum lateral direito aqui, poderia abrir um pouquinho mais o Marcelinho. O Cleison que faz a função um pouquinho mais em relação à lateral direita. Mas a chegada do Marcelinho pelo lado esquerdo pode dar condição ao time do São Paulo ter uma chegada forte. O São Paulo não se deu conta disso. Às vezes é difícil para o treinador se dar conta daqui. Tem que ser um jogador dentro do campo para modificar isso. Mais uma vez vem pela direita do seu ataque o Atlético, agora era com o Lincoln, ele escorregou. E o Alexandre dominou. Fábio Aurélio. O Atlético está tentando apertar a saída de bola do São Paulo. A conseguir dificultar. Essa bola saiu, bateu no Lincoln e saiu. Mas é uma arma para o Atlético, né? Dar uma pressionada aqui e evitar que o São Paulo saia com tranquilidade. Como fez agora o Márcio, tomando a bola do França no meio do campo. Caico, aí errou o passe, mas a bola voltou para ele, tocou para o Ramon, botou na frente, foi para o chão. E agora o Antônio Pereira da Silva, juiz do jogo, entendeu que o Ramon simulou
uma falta que não houve nada. Lançamento do França para o Sandro Hiroshi. Marcelinho. Está lá na direita. Aí. Recebe um pouco mais atrás. Quem chega para apoiar o ataque agora é o Belletti. França. Dominou. Ficava livre. Está impedido o Sandro Hiroshi. Está impedido o Sandro Hiroshi. Festa da torcida mineira lá na Vila Belmiro. Festa azul, gol do Cruzeiro. Veja aí, o gol foi de Oséias. Recebeu o lançamento. O Rincon acompanhou, o Carlos Germano saiu e o Oséias tocou para o fundo do gol. Oséias faz 2-1 para o Cruzeiro. Fica mais próximo ainda também o Cruzeiro de disputar mais uma vez a decisão da Copa do Brasil. 2 vezes campeão, 1 vez vice. Está indo para sua 4ª decisão de Copa do Brasil, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Dirigido agora pelo Marco Aurélio, né? Que era jogador da Ponte e foi técnico da Ponte na boa campanha do Brasileiro, Guilherme. E esse é um gol histórico porque pela primeira vez um jogador marca 10 gols na Copa do Brasil numa mesma competição. Antes, o Paulo Nunes e o Gerson, que jogou aqui no Atlético, haviam marcado 9 gols e agora o Oséias estabelece um novo recorde. Grande artilheiro da Copa do Brasil, Oséias, com 10 gols. Falta dura do Cleison, vai ser expulso o Cleison. Está expulso o Cleison, right? E a entrada do Cleison, vamos ver, no momento que o Sandro Hiroshi joga a bola para dentro e limpa, ele vai intencionalmente na perna do Sandro Hiroshi. Sai sem reclamar, né? Foi expulso pela jogada lá. O Sandro Hiroshi limpa para cá, ele vai com o pé intencionalmente, carrinho, perna direita embaixo, perna esquerda no bola novamente, ó. Olha lá. Não quis jogar, quis atingir o jogador, o árbitro Pereira da Silva não pensou 2 vezes, muito bem expulso. A torcida do Atlético grita o nome do Cleison, talvez reconhecendo aí a força de vontade, a bravura do jogador do Atlético. Mas ele chegou forte e acabou expulso de campo. Fez 7 faltas das 14 que o Atlético cometeu, 50% das faltas feitas por ele. Aqui já é um referencial, né? Se a equipe faz um número de faltas, 14, que não é muito para o padrão do futebol brasileiro, como você havia dito. Ele faz a metade, realmente a expulsão foi justa, não só pelo cartão amarelo inicial, por essa entrada agora, sua entrada violenta. Isso explica um pouco que é o único jogador de contenção do time do Atlético hoje. Então ele tenta sair na jogada, faz falta, fez uma falta violenta aqui, mas o número de faltas se deve a isso, né, Cleber? O jogador que ficava só tentando marcar e agora para a lateral direita, tinha que sair atrás do Marcelinho, do Raí, fica muito difícil. Bem o Atlético Mineiro, agora empatando o jogo, 1-1 e com um jogador a menos, Cleison expulso. Marques domina. Bola na esquerda para o Ronildo. Ele olha para um lado, olha para o outro, quem encosta é o Lincoln. Trabalha um pouco mais atrás para o Irênio, que fica agora aguardando um pouco mais aí o meio do campo. A situação do Atlético se complica ainda mais. Tem um jogador a menos, precisa fazer 4 gols para conseguir a classificação para a final. Domina o Ronildo, faz o cruzamento, a bola agora é perigosa. Guilherme cabeceou e ainda brigou por ela. O Rogério foi lá e tocou para escanteio porque o Marques... A bola do Guilherme, veja, não ia pro gol. Mas o Marques podia ter empurrado a bola para as redes. Então saiu lá como verdadeiro zagueiro o Rogério. Travou, cedeu o escanteio e agora vai lá em cima para fazer a defesa. Kleber. E o Cleison, que foi expulso, ele foi pro banco e ficou no banco. Não pode. O jogador expulso tem... Olha lá. Estamos dizendo isso agora. Ele tem que sair como determina a regra. 12 minutos passados do segundo tempo aqui em Belo Horizonte, 1 para o Atlético, 1 para o São Paulo. Na soma dos dois resultados está 4-1 para o São Paulo. São Paulo ganhou 3-1 em São Paulo. Na Vila Belmiro, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Santos. Na soma dos dois resultados está 4-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2-0 na primeira rodada. Ou seja, vai se desenhando aí uma final São Paulo e Cruzeiro. Mais o arremesso é para o time do São Paulo. O Caico queria a bola. Você está vendo aí o Márcio Araújo conversando com os seus assistentes ali no banco. O Márcio Araújo buscando ainda tirar algum segredo, tirar alguma mágica da cartola atleticana, porque o time precisa de muitos gols e agora está com um jogador a menos. O Cleison foi expulso há pouco tempo, agora há pouquinho.
E além de estar com um jogador a menos, ele não tem nenhum jogador de marcação em campo. É exatamente isso que ele conversa agora com o auxiliar Nedo, se mexe na equipe, se coloca o Valdir para ajudar o meio campo na marcação. Enquanto isso, o time vai criando, tentando criar pelo menos um ataque. Você viu, o Marcelo Araújo já veio na beira do campo conversar com os seus jogadores. E o Lincoln vai criando a jogada aqui pela direita. Rolou um pouco mais atrás para o Caico. Ele prepara o cruzamento. Bola foi bonita para dentro da área. Tentou o Ramon fazer o Lincoln fazer o seu giro. A bola foi para fora. Era o Ramon mesmo que tentou fazer o seu giro. A bola foi para fora e vai para a linha de fundo. O Lincoln estava aqui na direita fazendo o lance com o Caico. Olha como o Ramon gira bonito. Mas acaba errando o alvo, depois ele tomou a trombada do Edmilson. Linha de fundo, e olha o Levi Coupe, ó. Isso tudo porque a classificação está na mão, né? Ainda assim ele está daquele jeito. Está conversando com o auxiliar técnico mais uma vez. Nunca na história, nesses 10 anos aí de Copa do Brasil, um time que conseguiu 3 gols de vantagem no primeiro jogo, perdeu a vaga para a fase seguinte. Para o Atlético conseguir isso, tem um enorme tabu aí pela frente. Ele está conversando ali com o Carlinhos Neves, o preparador físico. Isso diz que é uma característica do Levir, é um jeitão do Levir. Ele conversa muito com quem está no banco. Ele faz uma pequena mesa redonda ali no banco, antes de fazer alguma coisa. Comenta os lances todos com a moçada do banco. Vem o São Paulo com o França. Marcado lá no bico da área pelo Gilberto, não conseguiu o toque. Aí, saindo uma tabela bonita. O Fábio Aurélio deu um toque maravilhoso para o França, mas errou na dose ali o França, ela foi para fora. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, leve, abra, beba. São Paulo com o Marcelinho e o França. Só tocando de primeira. O Sanderoche recuou um pouquinho com medo de cair pedido. Veja os passes errados. O Atlético errando 17, o São Paulo errando 19. O jogo tecnicamente está bem disputado, né, Falcão? O Atlético veio melhor no segundo tempo, veio com mais pegada, veio com uma organização melhor, agride um pouco mais e o São Paulo não repete o primeiro tempo. O São Paulo, claro, sente 1-1, praticamente a classificação garantida, mas esse jogador aqui, o Marcelinho, na medida que o Atlético não tem lateral, está com 10, pode fazer jogada mais aberta para a ponta esquerda aqui, que o São Paulo precisa ter 4 jogadores no meio campo. Bastam 3 na medida que o Atlético também está com um homem a menos, só que não está acontecendo isso. O Marcelinho está jogando fechado, e o São Paulo não tem a jogada por fora. O Atlético tenta com o Ramon, boa bola para o Marques. Marques tocou no Guilherme, ele protegeu, teve alguma dificuldade, mas conseguiu ajeitar para o Caico. Ameaçou partir para cima do Fábio Aurélio, se enroscou um pouquinho, a bola voltou no Lincoln. Agora a abertura até o Ronildo. Saiu bem na marcação o Belete. E o Belete é cheio de saúde, ó. Ele já domina, bota na frente e sai na velocidade. Sandro Hiroshi, Raí, bolão, posição boa. Vai pintar o segundo do São Paulo com o Belete, Veloso! Veloso faz uma grande defesa no Mineirão. O Belete, que começou a jogada, recebeu esse passe precioso do Raí. Ficou na cara do Veloso. Tentou tocar, talvez tenha até demorado um pouquinho, já sofreu a carga. E o Veloso fez uma grande defesa. Que contra-ataque, hein? Mas aqui uma triangulação como tem que ser feito. O homem que recebe a bola, no caso, quando o Sandro Hiroshi recebeu e tocou, recebeu do Belete, tocou no Raí a bola, todo mundo esperaria que a bola chegaria no Sandro Hiroshi de novo. Aí entra o terceiro homem que tinha dado o primeiro toque, aí não tem como marcar, muito difícil, ela vem de trás, vem de frente. O time do Atlético tentou fazer linha de impedimento, achando que o França ia receber essa bola, só que a bola foi jogada do outro lado e o São Paulo tem um contra-ataque maravilhoso. Foi o 9º que o São Paulo conseguiu implementar no jogo. E agora vem com o Fábio Aurélio, ficou no chão. O Veloso vai, pega a sobra, rapidamente tenta a saída. E o Belete, que perdeu essa grande chance, está com um casamento marcado para sábado que vem, aqui mesmo em Belo Horizonte. Já conversou com o Levir, que classificando, jogando contra o Cruzeiro, sai direto da igreja para a concentração, para depois no domingo seguinte enfrentar o Cruzeiro aqui. Tá valendo a jogada, o time do São Paulo pediu impedimento, não há. Caico, vem para o cruzamento. A cabeçada do Guilherme! Gol! De novo Guilherme, do Atlético Mineiro! Tem sido a grande arma do Galo de Minas. Do cruzamento, a bola aérea, a tentativa do Guilherme. Agora o Caico acertou o cruzamento. Guilherme deu uma deslocadinha ali no Edmilson e faz de cabeça, tocando firme pro
canto esquerdo. Mais uma cabeçada precisa do Guilherme. Guilherme, camisa 7. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Guilherme, que tanto falou que o Atlético tinha que fazer a parte dele, dar uma satisfação para a torcida, mostrar toda a raça do time, o profissionalismo do time. Uma declaração, aliás, deve ser a tônica de todo mundo, em todas as profissões, em todos os setores, vai cumprir o seu dever, a sua obrigação. E o Guilherme subiu, fez o gol de cabeça e o Atlético vira o jogo com um jogador a menos. E esse foi o terceiro gol do Guilherme na Copa do Brasil. E quando eu disse ali que ele deu aquela deslocadinha, era o Belletti que estava nele, o Wright, nem pensei em falta não, é o lance normal de jogo, não é a trombada normal, ele dá um passo para trás e o Belletti ficou. Sem dúvida nenhuma, a jogada foi legal, sem problema nenhum, ele dá um passo para trás, toca de cabeça, não houve nenhuma irregularidade, gol perfeito. O Atlético Mineiro fica um pouco mais empolgado. A situação continua difícil para o Atlético Mineiro, mas não há dúvida que a esperança renasce no coração da torcida, no coração dos próprios jogadores. Então o São Paulo acorda um pouco mais na partida e volta a atacar, volta a partir. O time dá uma relaxada, é natural o São Paulo. Agora fica de novo ligado, vem o Fábio Aurélio, bola para o França. O cruzamento foi para trás, o Raí tenta alcançar, veio bem na marcação o Lincoln e tomou a bola. O Raí agora deu uma dura no França. Anteriormente, aí o lance da cabeçada do Guilherme, ele sai fora do zagueiro inteligentemente, o Belletti olhando para a bola. E aí o Belletti esperando talvez o contato direto com o Guilherme saiu dele e foi para a cara. Olha Marcelinho invadindo de novo. Deu uma forçada de barra ali. Eu dizia, o Raí deu agora uma dura no jogador França naquela hora que deu a bola mal dada. Questão de alguns minutos atrás, o volante do São Paulo, o Alexandre, também deu uma dura no França, porque o França veio, tocou, brincou com a bola e o Alexandre teve que dar um bico e jogar a bola aqui em cima na arquibancada. Isso mostra muito o segundo tempo do São Paulo. No primeiro tempo o São Paulo foi um time ligado, França ligado, tabelando com o Raí. No segundo tempo não se vê. Se vê o Atlético ligado, tentando ganhar o jogo. Tanto é verdade que agora o Mauro já vai informar, o time do São Paulo vai mexer, porque o Levi sente que o time não está bem. França vai sair. Daqui a pouco, Carlos Miguel no São Paulo. Carlos Miguel daqui a pouquinho entrando no time do São Paulo e vai entrar no lugar do França. Aí o capitão do São Paulo, Edmilson. São Paulo tem sido um time muito sério ao longo de toda a temporada. Agora tem o escanteio contra. Subiu o Raí e tirou. Tem sido um time muito determinado, muito sério. E acho, Falcão, que acontece isso mesmo, né? E boa bola do França. Tem alguns jogadores que ficam mais à vontade quando a partida está mais fácil. E não mais fácil o jogo, não é a situação do São Paulo mais fácil. Alguns ficam mais à vontade e aí começam a bater na bola. Mas primeiro tem que ganhar o jogo. Tem que ficar à vontade quando tiver 3 a 0, 4 a 1, aí pode ficar à vontade de repente até. Olha o time do Atlético chegando outra vez. A bola espirrou, ficou com o Marques. E ela passa raspando a trave do Rogério. Olha, já causando preocupação no banco do São Paulo. Uma jogada brigada, o Marques girou bem, olha onde ela passou. A reação do Márcio Araújo. E o rapaz lá atrás no banco dando um tapa na cobertura do banco de reserva do Atlético. É o Atlético que com 21 minutos e meio, de repente pode estar achando que dá. Carlos Miguel, número 16, no lugar de França, número 9. A alteração feita pelo Leverkusen. O curioso com relação às bolas aí que o Falcão comentou que o França perdeu, ele levou as broncas, mas não falou nada com os jogadores. Ele falou com o Levir na hora, levantou a mão. Desculpa, professor, desculpa, professor. Levir que parece estar com um grupo muito bem dominado. Está sendo um bom comandante do time do São Paulo. Não é à toa que o time está fazendo uma ótima campanha. 39 jogos nesse ano, 28 vitórias, 4 empates e apenas 7 derrotas, fazendo gols em 37. Agora já em 37 dos 40 jogos. Né? Em 38 dos 40 jogos, hoje é o jogo de número 40. Sempre fazendo gol. Mas o time do Atlético que veio nesse segundo tempo, como já falamos anteriormente, veio outro, veio modificado e convém lembrar, olha lá, Kleber. A falta cobrada pelo Raí, bola para o Carlos Miguel, ele dominou, bateu pro gol e o Veloso fez a defesa. Convém lembrar que o Atlético tem 10 jogadores, que valoriza ainda muito mais o time do Atlético, porque o time do São Paulo tem 11 jogadores, estava com 1 a 1 e no segundo tempo está perdendo o jogo. No segundo tempo está 1 a 0 para o Atlético, com 10 jogadores. Então o Atlético é outro time, até porque cresceu no jogo, mas também porque o São Paulo parou. Talvez com a entrada do Carlos Miguel, um jogador mais de toque, possa fazer com que o Marcelinho faça aquela função um pouquinho mais aberta pelo setor esquerdo. Mas o Atlético
Vai pra cima e não tem outro jeito. Tem que ir pra cima e o São Paulo não aproveita os contra-ataques. Vem aí o Ronildo. O Marques disparou, o Ronildo não deu, agora sim. Tentou a tabela o Marques, não deu certo, mas ele ainda briga pela bola. Vai o Belete. Agora fica com o Edmilson. Como a gente tem dito ao longo de toda a transmissão, o Atlético Mineiro está jogando com todo o profissionalismo, com toda a vontade, com um jogador a menos, correndo atrás, fazendo o que todo profissional tem que fazer, não é brigar pelo seu time. E vai tentando. O Guilherme deu 3 cabeçadas a gol e fez 2 gols, quer dizer, está com um índice ótimo e tem sido o grande comandante do Atlético. A gente tem dito tudo isso. A situação do Atlético é difícil para efeito de classificação, mas é um time que está brigando. Com um jogador a menos, vai à luta e tenta. O torcedor do Atlético sabe disso. E um pouco antes do Guilherme marcar o segundo gol, ele sentiu câimbras, caiu no gramado. Os jogadores perguntaram se ele queria sair. Ele disse: não, vou continuar no jogo. É o exemplo do time. Por isso que a massa atleticana veio, está prestigiando, está confiando, está vendo que o time, até como falei agora há pouco, o Atlético pelo jeito está achando que dá de novo. Fez o gol, perdeu uma grande chance com o Marques e agora vem para o jogo. Trabalho feito pelo Lincoln. Bola para o Marques. Devolução para o Lincoln. Ele chegou, o Maldonado veio com ele, conseguiu travar e foi falta. Vamos dar mais uma olhadinha lá na Vila Belmiro no gol feito pelo Oséias. A gente viu o gol no momento em que o Oséias recebeu, mas dá uma olhada no passe que faz o Marcos Paulo. Olha como ele bateu na bola, usando o lado direito externo do pé, o lado de fora do pé direito, né? Deixou o Oséias na cara do gol. Apostou corrida com o Rincon, ganhou e fez. Cruzeiro está vencendo por 2-1. É a velha história da cidade dividida, né? Metade de Minas triste, porque o Atlético, apesar de vencendo, não vai se classificando, mas vai cumprindo o seu papel com muito brilhantismo, com muita força. E a outra metade é azul, comemorando, por enquanto, a classificação do Cruzeiro, muito próxima também a classificação do Cruzeiro para a decisão. E aí, quarta-feira tem São Paulo e Cruzeiro. O primeiro jogo será em São Paulo e no domingo, o segundo jogo em Minas, no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo. Quem se classificar daqui vai fazer o primeiro jogo em casa. Essa bola do Marcos Paulo, antigamente se dizia que ele meteu essa bola de calo. De quê? De calo, porque eu acho que tem calo do minguinho ali do último dedo. E um belo passe. É claro que o Santos também estava saindo com tudo, notou-se basicamente a má colocação da defesa do Santos, e o Oséias entrou e fez o gol. Aí o Atlético Mineiro de novo com o Guilherme, recebeu, protegeu, caiu e a falta foi marcada. A falta foi marcada, o Guilherme olhou claramente pro Ramon e falou assim: deixa eu bater uma. Gosta de bater falta, o Ramon tem batido, a falta foi do Rogério Pinheiro. Agora o Rogério pelo jeito vai bater. O Guilherme, ele tá com moral, né? Fez 2 gols. Deu 3 cabeçadas e fez. Tem muito a ver com o momento do jogador também. O Ramon é um grande batedor de falta, já mostrou isso. Agora o Guilherme deu 3 cabeçadas, 2 gols e uma passou perto. Pode ser, de repente, seja o dia dele, né? Deu pra ler nos lábios aquele olhar meio choro. Bateu uma. Vamos ver se o pessoal vai deixar. Irênio na bola, o Guilherme também. O Guilherme já saiu, né? Não deixaram ele bater, não. Saiu bravo. Bateu o Irênio. Explode a bola na trave. Bateu bem o Irênio, dessa vez passando pela barreira e dando um susto danado no goleiro Rogério. Vai mudar daqui a pouco São Paulo, o Levi está muito irritado. Vai sair Raí para a entrada de Fabiano. O Atlético Mineiro, a essa altura, joga melhor do que o São Paulo. O Atlético Mineiro vai até merecendo a vitória e, de repente, até por uma diferença maior do que essa que está, placar de 2-1. Aí o Raí. Vamos chegando a 27 minutos. O Raí tentou a jogada individual em cima do Irênio, conseguiu ficar com a bola. Forte, não caiu na tentativa da falta. Domina o Marcelinho, veio o Gilberto na marcação. Ela sobrou pro Raí, bateu pro gol, o Márcio travou. O rebote é de Belete. Belete dominou, tocou no meio. Ela voltou, é outra vez da equipe do São Paulo. Carlos Miguel. Carlos Miguel rola pro Maldonado, daí um pouco mais atrás. Vai tocando o Fábio Aurélio lá pelo meio. Marcelinho girou, ficou no chão. A bola voltou, é do Fábio Aurélio, bateu pro gol, bateu para fora. Deixa eu acertar as datas das finais da Copa do Brasil. Quarta-feira, o primeiro jogo. São Paulo e Cruzeiro sendo os 2 finalistas, como estão sendo. São Paulo e Cruzeiro jogam quarta em São Paulo e sábado aqui em Belo Horizonte. E a alteração, a saída do Raí e a entrada do Fabiano.
Bom, então o Belletti vai poder fazer o contrário, né? Primeiro ele joga, depois vai para o casamento. Melhor passar a lua de mel com a esposa do que na concentração, né? Número 15, Fabiano, entrando no time do São Paulo. Que pancada, hein? Aí o time do São Paulo trabalhando aqui com o Maldonado, tentou a arrancada, não deu certo. O Atlético toma de novo. São Paulo já fez as 3 alterações. O Sandro Hiroshi no lugar do Edu, o Carlos Miguel no do França e agora o Fabiano no lugar do Raí. E o Fábio Aurélio vai levando o time pro ataque. Marcelinho e Sandro Hiroshi dentro da área. Um drible bem feito pelo Fábio Aurélio, rolou pro Marcelinho, dominou mal. A bola saiu da área. Ainda fica com o Belletti. Ele domina, trabalha. Na esquerda, virando o jogo pro Carlos Miguel. Recebeu o Marcelinho, devolveu pro Carlos Miguel. O Atlético corre atrás da bola. Precisa retomar rápido. É o Guilherme que está brigando aqui como lateral direito. Fábio Aurélio recuou a bola para o Carlos Miguel. De novo o Fábio. São Paulo vai tocando bola com precisão. Dominou o Carlos Miguel. O pessoal do Atlético pediu um toque. O juiz manda seguir. Carlos Miguel devolveu para o Fábio Aurélio. Agora o Sandro Hiroshi limpou, bateu pro gol na trave. Bola na trave e um cartão amarelo dado para o Lincoln, porque o Lincoln ia dando uma pegada aqui. Quando o Carlos Miguel e o Fábio Aurélio ficaram tocando bola um para o outro, o Lincoln veio para dar uma pegada. Acabou não acertando em cheio, olha aí, ó. Ele foi para dar mesmo. Vamos dar uma olhadinha lá na Vila Belmiro, que o Santos criou uma chance de gol. Uma chance boa de gol nesta falta cobrada pelo Valdo. E o goleiro André fez uma grande defesa. Ontem precisa da participação também do Guilherme aqui nesse jogo no setor defensivo. Ele chega fácil na frente, mas agora deu uma demonstração, deu um carrinho, brigou, tentando motivar seu time, porque ele está achando de repente que dá para virar. Vai tentar o cruzamento do time do Atlético Mineiro com o Ronildo, buscando a jogada lá no fundo. Vai para a batida, ela veio aqui para dentro da área, tentou tirar, não conseguiu ainda o Edmilson. Marques bota a bola lá dentro de novo, o Guilherme foi para o chão e o Guilherme queria pênalti. Dá uma olhada aí, Wright. Olha, vamos ver nessa disputa de bola, o braço esquerdo do jogador do São Paulo procura uma posição, mas não tem a intenção do empurrão. É uma coisa que o árbitro mais próximo poderia interpretar até, se quisesse, com muito rigor, uma penalidade. E ainda acreditando na classificação, o Atlético vai mexer, entra 18, André, centroavante, sai Ronildo, número 6, portanto sai um lateral para a entrada de mais um atacante. Lá vem o Atlético à frente. É o Atlético que vai pro ataque mais ainda. Agora com o garoto André, jogador de só 22 anos de idade. Vai entrar com pouco gás, pouca energia, pouca vontade. 2-1 pro Atlético Mineiro. Aí o time do São Paulo tocando bola. Carlos Miguel botou na frente, vem com perigo. Carlos Miguel, grande passe pro Marcelinho, saiu o goleiro. Marcelinho do São Paulo. Uma grande jogada de Carlos Miguel e o passe. Bola doce ali pro Marcelinho só dominar e tocar pro gol. Marcelinho faz o segundo gol dele no jogo e o Carlos Miguel sendo importante nessas semifinais. Ele fez o segundo gol, o terceiro gol lá em São Paulo do time tricolor e agora dá esse passe açucarado para o Marcelinho. Empata o jogo o São Paulo. 2-2 São Paulo e Atlético. Olimpíada 2000. Eu vou esperar o escanteio, tá bom? É só esperar essa cobrança de escanteio que o Atlético foi rápido para a batida. Lá vem bola para a área. 32,5. Aí o cruzamento. Subiu e tirou o Rogério. O Atlético tenta com o Caico. Pega o Carlos Miguel a sobra. Entrou bem no jogo o Carlos Miguel. Jogou no Marcelinho. Lá do outro lado o Fabiano corre. Marcelinho prendeu, segurou. Os jogadores do São Paulo vão se colocando em impedimento. Ele teve que prender mais ainda. Aí o Maldonado domina.
Agora está normal a posição do Fabiano, vai recebendo. Prepara o cruzamento, o Fabiano corta a zaga do Atlético Mineiro. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, 100% só Embratel. Vem o Atlético Mineiro, com 33 minutos, Caico fez o cruzamento, a bola desviada pelo Edmilson. Renato Aragão é o Noviço Rebelde, um dos maiores sucessos do cinema nacional. Amanhã, depois de Vale a Pena Ver de Novo, na estreia do Festival de Férias. O Atlético não desiste, continua indo para o ataque, mas a situação foi mais uma ducha que levou o Atlético a esse gol de empate do São Paulo. Principalmente no momento que o Márcio Araújo colocava um outro atacante para tentar desfazer essa diferença que já era grande. E claro, é uma ducha, já é o Guilherme lutando, brigando, chegando até duro. O jogador do São Paulo, mas chegando na bola, querendo, mostrando que tá... Deixa eu só falar um negócio, agora ele nem tá na bola, ele tá bravo com o Fábio Aurélio. O Fábio Aurélio deu uma dançada ali na frente dele, ele deu a pancada, a bola bateu no Fábio Aurélio, depois ele foi bravo para cima do Fábio Aurélio. Ele não tá querendo, como dizem os jogadores, muita palhaçada ali dos jogadores do Atlético. E nem se der, e nem deve querer, ele tem que jogar do São Paulo, mas eu não estou vendo nenhuma palhaçada. O São Paulo está jogando sério, está tentando fazer os gols. Até então, nesse segundo tempo, o Atlético jogou muito melhor, o São Paulo não conseguia marcar, o Atlético foi muito mais time no segundo tempo. Mas conseguiu um gol porque o São Paulo é um time qualificado. O São Paulo deu vários contra-ataques, tem jogadores qualificados. No caso do Carlos Miguel e no caso do Marcelinho, que fizeram a jogada desse outro gol. Então, me parece que 2-2 está de bom tamanho, sabe, Cleto? No primeiro tempo ótimo do São Paulo e no segundo tempo muito bom do Atlético. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Itaú Card, só ele tem o Itaú de vantagens. A torcida do São Paulo faz brincadeira com o Galo, o Ramon levou o cartão amarelo e a câmera mais entra em campo, mostrando os gols para você do jogo. Esse o gol do Guilherme no cruzamento do Caico, foi o segundo gol do Atlético Mineiro. Mais uma cabeçada indefensável do Guilherme. Daqui a pouco tem a câmera mais mostrando o gol do Marcelinho, o gol de empate do São Paulo. Mas passamos de 35 minutos. Na Vila Belmiro segue 2 para o Cruzeiro, 1 para o Santos. O Cruzeiro ganhou do Santos no Mineirão, está ganhando também na Vila. E vai para a decisão da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou do Atlético no Morumbi, está empatando aqui, também está indo para a grande final. São Paulo e Cruzeiro estão caminhando para decidir a Copa do Brasil deste ano 2000, valendo uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem. Os dois times tendo a oportunidade de voltar à Libertadores. São dois bicampeões da Libertadores. Tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro, e o São Paulo bimundial, título que o Cruzeiro não conseguiu nas duas vezes que jogou, acabou perdendo para o Borussia da Alemanha e antes para o Bayern da Alemanha. Maldonado dominando, tocando aqui na esquerda para o Fábio Aurélio. Torcida do São Paulo em ampla minoria no estádio, está se sentindo com o direito de gritar ao leve, porque o time está se classificando. Daqui a pouco tem o Fantástico. Você vai ver uma cidade da Turquia que está sumindo do mapa, some do mapa, e a equipe do Fantástico acompanha os minutos finais. Você vai ver também, será que a faculdade onde você vai prestar vestibular é legal? É reconhecida pelo MEC? E tem Mr. Euler, o incrível príncipe das mágicas. Daqui a pouco no Fantástico. O Fantástico hoje está demais. Logo depois do futebol. Toque do Lincoln na esquerda, na meia para Caico. Ele abre um pouco mais o jogo. Vai o André tentando o cruzamento. Faz o passe para o Guilherme. Ficou na cara do gol! Ramon do Atlético! O passe do Ramon para o Guilherme, a ótima devolução, passou pelo Rogério Pinheiro, e aí o Ramon ficou na cara do goleiro Rogério Ceni. Olha que toque invocado de calcanhar do Guilherme para o Ramon marcar. É a seriedade e o profissionalismo do Atlético, fazendo o que pelo menos eles imaginavam fazer, conseguir a vitória sobre o São Paulo. 37,5, Ramon camisa 10, Atlético 3, São Paulo 2. Enquanto isso, na Vila Belmiro, André Luiz, o zagueiro do Santos, empata o jogo. 2-2. Daqui a pouco a gente vai ver o gol.
parado o jogo. Podemos ver agora o gol do Santos. Veja aí, ó. Bola cruzada. E o André, embaixo do gol, aproveitou o cruzamento para fazer. André Luiz empatando o jogo lá na Vila Belmiro, 2-2. Aqui no Mineirão, 3-2 para o Atlético Mineiro. Resultados que não são suficientes para Santos e Atlético. Vai dando Cruzeiro e São Paulo na decisão. Continuando o duelo dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, né? Os dois duelos São Paulo-Minas nas semifinais. E agora teremos duelo São Paulo-Minas na decisão. São Paulo vai para o campo de ataque com o Fabiano. Tentou o cruzamento, bola desviada, ficou fácil com o goleiro Veloso. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. O Veloso vai reclamar com quem? Ele deu um passe errado. Ele jogou a bola muito mais pro jogador do São Paulo do que pro jogador do Atlético, depois teve que defender. Aí foi reclamar com o companheiro que hipoteticamente não teria ido para a bola. Ele estava com a bola na mão e deu a bola de graça para o jogador do São Paulo. São Paulo que insiste, vai tentando com o Fábio Aurélio. O Lincoln deu mais uma pegada aqui pelo jeito do Carlos Miguel. Olha o Marcelinho, ficou na cara de novo do goleiro. Limpou, bateu, golaço! Gol de novo de Marcelinho, do São Paulo. Habilidade, faz o corte. Olha aí, o Veloso caiu, desabou. E aí ele trabalhou com o próprio pé esquerdo para mandar para o fundo do gol. 3 gols do Marcelinho, ele chega a 4. Só hoje fez 3. Já é vice-artilheiro do time na Copa do Brasil ao lado do Evair. Ele que tinha 10 gols na temporada chega a 13. Está atrás do França que tem 29 na artilharia do São Paulo no ano. Marcelinho, camisa 11, empata de novo o jogo no Mineirão. 3-3. 2 do Guilherme e 1 de Ramon pro Atlético e 3 do Marcelinho. Tá aí o nome do jogo. Fazendo o passe pro Sandro Hiroshi, driblou, vai para cima o Sandro Hiroshi. Mais um drible e agora a falta. O time do Atlético tá nervosíssimo. O Guilherme tá voltando para marcar, para ajudar a defesa. Agora parece natural, né, Falcão? O time do Atlético faz um gol, se empolga e vai. O São Paulo contra-ataca. Não tem. O Levi sabe da força do seu contra-ataque. E o Márcio Araújo sabe que tinha que sair para o jogo. Então um está explorando o contra-ataque, no caso do Levi, que é a força maior de São Paulo, o toque e da habilidade dos seus jogadores. E o Márcio sai sabendo os riscos que vai correr, justamente porque o time do São Paulo tem muita velocidade no contra-ataque. E o Atlético tem que fazer isso, cara. Perdeu 3-0 em São Paulo, tinha que fazer isso, corre os riscos. E aí consegue 3-3, que não é bom para o Atlético, mas pelo menos no segundo tempo o Atlético foi outro time. E o São Paulo também não seria justo perder esse jogo na medida que fez um ótimo primeiro tempo. Marcelinho e Rogério colocados para a cobrança da falta. 3-3. O Marcelinho deixou para o Rogério e ele cruzou. Mas pegou em impedimento o Edmilson, que seria uma jogada muito inteligente, hein? Câmera mais entrando em campo para mostrar. Aí o impedimento aqui, ó, tá aqui impedido o Edmilson. E a câmera mais entrando em campo para mostrar o segundo gol do Marcelinho no jogo. O gol de empate do São Paulo naquela oportunidade, estava 2-1 para o Atlético, o Marcelinho fez 2-2. O Guilherme tá pegando. O pessoal do Atlético tá nervoso, né, Wright? Esse comportamento não condiz com a qualidade da equipe do Atlético, que jogou um bom futebol e estão apelando. Já é a 4ª vez. Eu não sei se isso é mentalidade, se é a maneira como eles veem o futebol. Já tive até experiência nesse sentido alguns anos atrás. Eu acho que o time tem que perder de cabeça em pé. O time é bom, está empatando o jogo, está perdendo a classificação. Não precisa apelar, porque o time de São Paulo está jogando limpo. Contra-ataques o São Paulo conseguiu no jogo. Aí está vendo aquele lance do Guilherme, belíssimo lance do Guilherme. O calcanhar que passou pelo Rogério e pegou o Ramon para fazer o gol, o terceiro do Atlético Mineiro. Depois o Marcelinho empatou de novo, o jogo está 3-3. A torcida do Atlético Mineiro já não consegue segurar a emoção, a lágrima já começa a correr
pelo olho da torcedora do Galo. O time lutou, o time brigou, fez 3 gols, mas acabou levando 3. Veja como é a situação. Aliás, era uma preocupação do Atlético. O ataque, eles sempre consideraram aqui, têm considerado o ataque bom, realizador, mas estavam preocupados com a defesa. Tomaram 5 gols do Fluminense, tomaram 3 gols do São Paulo, isso só nos últimos 3 jogos. E o Belletti toma o cartão vermelho, está expulso de campo o Belletti. Não, o Belletti não. Não é o Belletti, o jogador do Atlético, ele deu um ponto. O Belletti fez a falta e ele insistiu. Olha lá, quer ver? Vamos acompanhar. Olha o pontapé que ele dá. É desnecessário. Essa falta de tranquilidade da equipe do Atlético não é de hoje, já é de alguns anos. Isso não é bom para o... Olha lá, olha o pontapé desnecessário. Houve uma falta que do jogou Belletti. poucos minutos e já sai de campo expulso. Olha lá, olha o pontapé. Pra que isso, gente? Perde uma classificação, o jogo está empatado, de cabeça em pé. Está expulso de campo o André. O Atlético agora fica com 9 jogadores. O Cleison já tinha sido expulso. Agora o André está fora do jogo. Você está achando que o São Paulo está fazendo alguma coisa que possa estar irritando os jogadores do Atlético? Não, o São Paulo não está fazendo isso, não. Às vezes a torcida, eu sou contra o Olé, eu não gosto disso, mas o São Paulo não está fazendo. O São Paulo está tocando a bola com habilidade, está segurando o jogo, mas não está jogando para trás. Você vê que o São Paulo sempre joga para frente, então não é o Olé. E também acho, condeno, como diz o Wright, a entrada do André, uma jogada, uma falta por trás. Não se faz isso com um companheiro de profissão. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Dopper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Mais uma falta marcada. A falta favorece a equipe do São Paulo. Tem o jogador do Atlético Mineiro no chão e a câmera mais, enquanto o Gilberto está aí no chão, a câmera mais vai entrar em campo enquanto o Mineiro está no chão. Para você ver o gol do Atlético Mineiro, aquele gol do Ramon. Olha que lindo toque do Guilherme, toque de calcanhar. Deu uma seguradinha ali na camisa do Fábio Aurélio. Faz parte do jogo e o Ramon ficou na cara. E aí a resposta do São Paulo. Uma cabeçada do Fabiano. E o drible do Marcelinho que desabou o goleiro Veloso. Aí o Marcos estava longe, o Marcelinho conseguiu fazer o gol. Câmera mais dos 2 gols que nós estávamos devendo. Os gols de empate lá, o terceiro gol do São Paulo, o terceiro gol do Atlético. Olha o drible que o Marcelinho dá. E o toque também do Fabiano de cabeça, preparando, ele recebeu, protegeu, tocou pro Marcelo. Tinha uns 2 toques maravilhosos nesses 2 últimos gols. Do Guilherme de calcanhar, maravilhoso. E o toque final do Marcelinho também não ficou para menos. Nós já estamos 45,5, 3-3 no placar. O São Paulo se classifica para a decisão da Copa do Brasil. O São Paulo chega à sua 2ª decisão nessa temporada. Não decidiu o Rio São Paulo, decidiu e foi campeão paulista e vai decidir a Copa do Brasil. Teremos 2 minutos de acréscimo, vamos até 47, já estamos com quase 46, veja aí a placa marcando os 2 minutos, nós teremos de acréscimo. O Atlético Mineiro fez uma partida valente, o Atlético Mineiro tentou, fez 3 gols, acabou levando 3 porque se expôs aos contra-ataques, não tinha jeito, mas de toda maneira se despede com um bom trabalho na Copa do Brasil o Atlético Mineiro. Por enquanto ainda sem conseguir vitória, né? Foram 4 empates e uma derrota. Mas de toda maneira, neste jogo especificamente, que entrou perdendo por 3-0, conseguiu brigar muito contra o time do São Paulo. Só não conseguiu o resultado que precisava. E teve 2 jogadores expulsos, o Cleison e também o André. Está terminando o jogo com 9. No início do jogo nós dizíamos, né, Câmbio, que o problema, o time que tem Ramon, Guilherme e Max pode fazer 3 gols em qualquer defesa do futebol brasileiro. O problema é que o time do São Paulo, com esse ataque que tem, também não vai deixar de fazer gol. E se concretiza isso. O Atlético fez os 3 gols que precisava, mas São Paulo também fez 3 gols. São Paulo chega a 40 jogos da temporada, fez gols em 38 jogos, termina a partida no estádio do Mineirão. 3-3. O São Paulo fez 3-0 no Morumbi, empata 3-3 aqui e o São Paulo vai para a decisão da Copa do Brasil. Provavelmente contra o Cruzeiro. Vamos acompanhar os momentos finais do jogo na Vila. Eduardo Moreno.